Pela bondade e misericórdia de Deus, aqui estamos, meus estimados irmãos da Strong Tower Church, núcleo da Strong Tower Church de Tampa, com a nossa segunda aula desta matéria que iniciamos na semana passada, Ética Cristã e Ministerial. Esta é a segunda aula da nossa matéria de Ética Cristã e Ministerial. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2023, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Agradeço de coração o empenho, o esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Vocês sabem que às vezes tem quinta-feira que é duro, duríssimo para estar aqui, mas graças a Deus vocês venceram, conquistaram, derrubaram as barreiras e estão aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Meus irmãos, vamos então à nossa continuação da nossa aula, só relembrando algumas coisas importantes. Número 1, tínhamos 3 alunos que hoje fariam, né, a segunda chamada. Pastor Elias, meu irmão Marcos e Daminha. De momento, só temos o pastor Elias, né? Então, se o pastor Elias não se importar, no finalzinho, se só tiver ele até o final, então ele ficaria comigo para então fazer a segunda chamada, né? Espero Ou que se precisar para a próxima semana, para mim tudo bem. não haveria problema? Ok. Não. Então vamos fazer o seguinte, porque eu estava esperando o Damian e o irmão Marcos Tavares. Tá bem. Então, para não ficar somente o irmão, se o irmão não se importar, então vamos fazer para a próxima semana. Então, deixamos assim. Então, próxima semana já deixa anotado dia 16. Então, pastor Elias, acredito que o irmão Marcos já não terá o problema, ele se ausentou hoje por trabalho. E o Damian também acredito que ele tem probleminhas, né, pela questão do trabalho dele, que é bem acelerado. Perfeito. Segunda coisa, vocês já devem ter visto que eu postei lá no grupo, a extensão, né, nós vamos fazer uma extensão de mais 2 aulas na matéria de ética cristã. Alguém já viu lá, que eu já fiz a postagem no grupo? Quem já viu? Quem percebeu? Isso eu quero ter certeza que vocês perceberam, tá? Então, a matéria foi esticada, mais 2 aulas, acrescentamos 2 aulas, relembrando que o dia de ação de graças, Thanksgiving Day, que é 23 de novembro, que cai numa quinta-feira, não teremos aula, aí saltamos para o dia 30 de novembro, 7, 14, e fechamos a matéria, esta de ética cristã, no dia 21 de dezembro. Depois, dia 28 de dezembro, começamos mordomia. Aí mordomia já é um conteúdo um pouco menor. Aí trabalharemos normalmente com 5 aulas, fechando-a em 25 de janeiro de 2024. Então, a cada 2 matérias, preste atenção, nós estaremos postando no grupo novo calendário, né? Uma vez que a gente empurrou ou esticou a matéria de ética cristã, mais 2 aulas, né, corriqueiras acima do número normal de 5. Então, agora, a cada 2 matérias, fique bem atento que eu estarei postando o novo calendário. Nós vamos ter ainda umas 5 matérias à frente, um total de 6 neste nosso curso, que teremos uma extensão de 2 ou até 3 aulas a mais para fazermos um melhor desenvolvimento. Bom, como vocês já devem estar observando, já estamos quase mais de um mês, ou perto de um mês, trabalhando com uma nova didática. Nós não estamos lendo a apostila, ao contrário, estamos dando aos alunos as páginas para vocês lerem, né, avançarem, estarem, digamos, tendo a visão panorâmica do conteúdo, e aqui nós somente trabalhamos com a dissertação. Nós vamos fazer uma pequena exceção hoje, é pequena, não vai ser uma coisa extensa, mas vai ter pelo fato da objetividade a título de texto. Você vai lá comigo, por favor, na página 10. Na página 10, você vai ver ali o capítulo 5, o perfil de um obreiro e a sua ética. O perfil do obreiro e a sua ética, traços gerais. Lembra-se que na última aula nós falamos dos maus obreiros. Lembra-se? Quem se lembra que nós terminamos a aula falando sobre os maus
obreiros, né? Mencionamos alguns deles nos nossos slides, né? Falamos de Diótrefes, de Judas, não mencionamos nem Nadab, nem Abiú, porque eles já estão como parte, né, do conteúdo da apostila, né? Aí recomendamos que você releia lá na página 9 os males de alguns obreiros com respeito à igreja e quem são os falsos obreiros. Ah, sim, estava me esquecendo. Se você observou os slides, eu fiz uma atualização. Quer dizer o seguinte, que aqueles slides que eu postei na semana passada, você desconsidera e considera o grupo de slides que eu enviei hoje, porque eu coloquei um pequeno acréscimo de páginas, né? Ou seja, enriqueci um pouco mais. Não vou fazer mais uma terceira alteração. Então, aqueles slides que vocês viram postados no grupo na aula passada, desconsidere e considere estes que postei hoje. Tenha em consideração, porque este sim vai ser o conteúdo que você vai precisar para, inclusive, estar estudando para a nossa provinha. Vamos na página 10. Repito, eu estou fazendo uma rápida exceção por causa do conteúdo dos textos bíblicos. Nós vamos somente fazer a menção do ponto 1 e do ponto 2, nada mais, nada menos. Não vamos entrar nos demais pormenores, porque estaremos voltando a ler a apostila, e repito, nosso objetivo não é mais ler a apostila, mas ter a apostila como bússola, como referencial, como guia, né, que vai nos levar dentro do desenvolvimento da matéria. Só hoje, então, faremos essa exceção por causa do conteúdo de textos bíblicos. O perfil de um obreiro e a sua ética, traços gerais, né? Então, seria o ponto 1 e o ponto 2. A vida pessoal do obreiro. As qualidades naturais de um obreiro, biblicamente falando. Como isso aqui é importante, irmãos? Dentro da ética cristã e ministerial e dentro da teologia do obreiro, levar em consideração o obreiro, tem que levar isso aqui em consideração. Meu Deus, vamos lá. Valentia e valor. Todos nós, como servos do Senhor, obreiros da casa de Deus, temos que lutar, primar para termos o quê? Valentia e valor. Vamos abrir em Josué capítulo 8, versículo 3. Josué, vamos ler todos os textos bíblicos, todos. Essa é a razão que nós estamos fazendo essa rápida exceção por causa do conteúdo dos textos bíblicos, que não podem ser deixados para trás. Tá? Espero que os irmãos entendam, né, que nós só estamos trabalhando com esta rápida leitura pela questão do conteúdo dos textos bíblicos. Quem encontrar, por favor, pode tomar a liberdade de abrir o seu áudio e ler para nós Josué capítulo 8, versículo de número 3. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 de seus melhores homens de guerra e os enviou de noite. Continua? Sim. Com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Prossiga. Eu entrei no versículo 4 só para entendermos o conteúdo ou o contexto da situação. Olha o que nos chama a atenção, né? Em particular no versículo 3. Eu vou fazer a leitura de novo. Então levantou-se Josué a toda a gente de guerra. Então não eram qualquer pessoas, eram pessoas capacitadas, preparadas para a guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué, olha gente, não foi 30, não foi 40, não foi 50 homens, foram 30.000 homens, praticamente a população de uma cidade de médio porte, né, no nosso Brasil, valentes, e os enviou de noite. O texto hebraico fala que eles eram valentes e tinham valor. Esta palavra no hebraico, valor, quer dizer, eles estavam preparados, estavam treinados, estavam capacitados, né? Nas nossas versões em língua portuguesa só fala que eles eram homens valentes, mas quando você estuda os originais no hebraico, você vai entender que eles eram mais do que isso, eles eram valentes, ou seja, tinham coragem, eram raçudos e tinham valor. O que isso quer dizer? Tinham valor, eles eram preparados, treinados, e nós, como obreiros da obra do Senhor,
deveríamos ter essa dupla, vamos dizer assim, essa dupla qualidade de valentia e valor, ou seja, termos determinação, termos raça para fazer, encarar os desafios e estarmos também preparados. Letra B, diligência e prontidão. Provérbios capítulo 21, por gentileza, um irmão já se prepare para ler para nós, e Eclesiastes 11:6. Vamos ler nesta ordem, Provérbios 21, versículo 5, e Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Quem pode, por favor, ler para nós? Provérbios 21, 5. 21, 5, por favor. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Olha só a tradução do Evaldo, que legal, gostei. Vamos lá. Volta a fita, Evaldo. Não, Evaldo tem novidade. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. No meu a minha tradução: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Não, perfeito. Essa tradução tradicional. Agora, do Evaldo, deve ser uma paráfrase. Que tradução é a tua, Evaldo? Por gentileza, me faça ver. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo John Wesley. Oh, a John Wesley, ela é diferente. Eu tenho a John Wesley em inglês e a John Wesley em francês. Né? A John Wesley em inglês, ela usa o texto da New Revised Standard Version, e em francês de Louis II, 1910. Não sabia que ela fosse tão diferente em português. Bem interessante, olha. Já me falaram muito dessa Bíblia em português. Eu a tenho e a conheço em inglês e em francês, mas em português, para mim, novidade, né? Pelo menos a tradução, ela soa como uma paráfrase. Não, perfeito, excelente, explica bastante bem. Os pensamentos do diligente, né? Na tradução da John Wesley, diz do esforçado. Né? Na verdade, o diligente ele é um pouquinho mais do que o esforçado. É aquela pessoa cuidadosa, é a pessoa prudente, é a pessoa organizada. Então, os pensamentos do esforçado, né? Do sistemático, do preparado, tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Isso que fala da diligência. Eclesiastes 11:6. Vamos lá ver o que diz em Eclesiastes 11:6 sobre a prontidão. Eclesiastes 11:6. Quem achar pode ler para nós, por favor? Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. De manhã semeia a tua semente, e também de tarde não deixes ociosas tuas mãos, pois não sabes se isso ou aquilo terá êxito, ou se ambos são igualmente bem-sucedidos. Excelente a tradução também do pastor Jurandir, muito clara, muito nítida, né? Eu acredito que é a Almeida Revista Atualizada, acredito. A ARA, se não estou enganado. Seria a ARA ou não? Ou a ARC? Não, senhor. Essa é da editora Vozes. Ou uma Bíblia católica. Suspeitei pela última frase. Aí eu fiquei na dúvida. Não, interessante, essa última frase soa como a Bíblia de Jerusalém ou uma tradução católica. A editora Vozes tem boas traduções da Bíblia em português, né? Tem pessoas que têm discriminação com Bíblias católicas, eu particularmente não. Eu tenho percebido que algumas, não todas, obviamente, mas um bom número das traduções católicas se aproximam muito dos originais. A minha tradução diz que a da editora Vida, da edição contemporânea. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, esta é a qualidade número 2, diligência, não é? Que seria a prudência, ou que seria o preparo, ou que seria vamos dizer assim, a capacidade de se organizar, e a prontidão, que é a capacidade de ação quase que imediata. Temos a dignidade, 1 de Timóteo 3:7. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Como é importante, né, termos
esta qualidade como obreiros, dignidade. 1 de Timóteo 3,7. Quem pode ler para nós, por gentileza? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Excelente, William. Muito boa sua tradução, né? A minha diz também é necessário que tenha boa reputação, que fala de testemunho, né? Perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Então, como obreiros, precisamos batalhar muito com respeito à dignidade, ou seja, o bom testemunho. A letra D, tato e prudência. Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versículos do 7 ao 9, eu estarei lendo Colossenses, abra aí na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 7 ao 9, que diz: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E eu envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console o vosso coração. E ele irá com Onésimo, amado, fiel irmão, que é um de vós. Ele vos contarão tudo o que aqui se passa. Então, observamos, né, que tanto Tíquico como Onésimo tinham um comportamento muito especial, tinham tato, tinham prudência nas atitudes, né, nos movimentos ministeriais. Parecido com Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, verso 1, que é discrição. Tiago, tem gente que não gosta do nosso irmão Tiago, né? Porque nosso irmão Tiago fala a verdade. E que verdade, fala até às vezes uma verdade um pouquinho pesada, um pouquinho forte, desloca até o queixo de alguns, né? Tiago, capítulo 1, versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. O que nós vemos aqui de discrição? Tiago, ele é muito objetivo, ele é rápido e rasteiro em fazer as suas abordagens. Veja que ele aqui fez uma introdução ou uma saudação super rápida e curtinha, e por que não dizer discreta. Outra coisa, ou outra qualidade que o obreiro precisa primar ou batalhar para ter: cuidado no asseio. Mas, pastor, isso deveria nem mencionar, mas infelizmente há obreiros que não são, por natureza, asseados. Sobretudo os nossos irmãos europeus, não todos, né, como os franceses, os poloneses, os húngaros, infelizmente, fazem uma higiene muito mal, uma vez por semana, uma vez por mês, é bem complicado. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Estes nossos irmãos europeus alegam a questão do clima, né? Mas, na verdade, é mais do que o clima, é um fator cultural que é complicado, né? Você conviver pessoas com esta insígnia, vamos dizer assim, cultural, não defensora da higiene. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Qualquer um de vocês que encontrar pode fazer a leitura, por favor. Êxodo 19, 10. A importância que Deus dá ao cuidado no asseio, na higiene para o obreiro. Vamos lá. Quem encontrou pode ler Êxodo 19, 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-se no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Que interessante, que ele lavem as suas vestes, que ele lavem as suas roupas, né? No livro de Levítico, se você entrar nos maiores detalhes, né, é um livro praticamente, é a cartilha do sacerdócio, tá? Alguém já leu o capítulo 21 de Levítico? Alguns dos irmãos já teve oportunidade, sim ou não? Isso, sugiro, dá uma olhadinha, uma relida. Se tem um capítulo no Antigo Testamento de ser tão sistemático, tão detalhado com respeito ao que se aplicaria ao sacerdócio, este é o capítulo 21
do livro de Levítico. Até Deus orienta com quem o sacerdote vai casar. Olha só, tem que se casar com pessoa solteira, nem com viúva. Oh, que interessante! E tem uma razão, quando você estuda a fundo o capítulo 21 do livro de Levítico. É bem interessante. Outra característica que Deus Desculpa, ressalta... pastor. A título de Sim, por curiosidade, favor. qual que seria essa razão? Hein? A título de curiosidade, qual que seria essa razão de não se casar com a Tá lá viúva? dentro, vai lá dentro no capítulo 21. Pois É vou. bem interessante, porque para uma pessoa comum, o casamento com viúva não entraria em nenhum choque, nenhum conflito, concorda? Porque não existe nada na Escritura Sagrada que impeça alguém casar-se com uma viúva, mas somente o sacerdote não tinha esse direito. Olha só, e por quê? Aí você, estudando o capítulo 21, vai descobrir que para o sacerdote se casar tinha que ser uma mulher virgem. Olha só. É, E eu o ia falar, próprio capítulo... eu creio que pelo pacto de sangue, enfim, eu creio É por aí, pastor Elias. Ô, pastor Elias já está começando a rasgar, né? Rasga um pouquinho mais que eu vou lhe dar eu uns creio, pontinhos. sei se é. Não, mas pastor Elias, olha a modéstia do pastor Elias. Ó, é uma pena que eu não estou caminhando com ele, né? Nem com ele, com o pastor Jurandir, né? Para eu aprender com a modéstia desses homens, né? Mas o pastor Elias sabe demais, só que ele, na modéstia dele, ele segura um pouquinho o ouro, né? Só a título, igual o William, a título de curiosidade. Será que teria algum tipo de impureza da mulher que já foi casada, no caso? Será que seria O algo... caminho é este aí, é este aí. Aí eu gostaria que então que os irmãos dessem uma lidinha no Aonde capítulo é Levítico o quê? 21, Levítico, capítulo 21. Deus sempre foi muito criterioso com respeito 21, ao 13 em asseio, diante. tanto exterior dos sacerdotes como o interior. Olha que interessante isso, né? Tudo apontando para a santidade que a igreja de Cristo teria no futuro. O livro de Levítico ele aponta para dois lados, né? Ele aponta para Cristo como sumo sacerdote, que ele é perfeito em tudo, ele é puro em tudo, ele é imaculado em tudo, e aponta ao mesmo tempo também para a igreja. E este capítulo 21 vale a pena fazer um estudo a fundo, né? Geralmente eu ministro muito em cima desse capítulo quando eu ministro estudos para obreiros, né? Porque ali nós vemos várias características, né? Que inclusive na apostila eu poderia entrar, mas decidi não entrar porque abre-se um leque enorme e aí a apostila seria o dobro do tamanho que nós já temos. Mas vamos lá, vamos avançar. 21, 13 ao 15. Para os curiosos aí. Como é que é? Repita, William. O 21, do 13 ao 15. Olha, o William já está entregando ouro. 21, 13 ao 15 de Levítico. Obrigado, William. O William é fantástico. Não, o William é outro também. É de uma modéstia que estremece até a minha cadeira aqui atrás. Ele sabe, tem tudo guardado, na hora certa ele solta. Esse é o William Carvalho, graças a Deus. Vamos lá. Cortesia, consideração e respeito mútuos. Se um obreiro não tiver esta qualidade, tem um negócio errado. Se um obreiro quer praticar ética, tanto cristã como ministerial, se ele tiver ausência dessas três qualidades, papai do céu, então ele tem lugar totalmente errado. Ele nunca deveria ser obreiro. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Aí é Paulo instruindo ao seu querido discípulo, né, Timóteo. Na verdade, se vocês se lembram, Paulo teve vários discípulos, vários, mas os dois que Paulo trabalhou em cima, entende? E deu a eles a capacitação de serem feitos pastores, foi Timóteo e Tito. Na verdade, historicamente falando, foram os dois obreiros que Paulo trabalhou firme para fazê-los, né, pastores, porque Deus fez com que Paulo enxergasse o chamado pastoral, tanto em Timóteo para ser pastor em Éfeso, como Tito para ser pastor em Creta, na ilha de Creta. 1 de Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Não repreendas asperamente o idoso, mas admoesta-o como se ele fosse seu pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a
pureza. Olha que coisa linda, gente. Como é importante a cortesia, a consideração e o respeito mútuo, seja a quem quer que for. E aqui Paulo enumera estas pessoas que ali na igreja de Éfeso sofriam problemas discriminatórios por causa do seu sexo, da sua posição social, da sua idade. Não repreendas asperamente um idoso. Os idosos não eram muito considerados na sociedade de Éfeso. Você pode estudar e descobre isso. Mas admoesta como se ele fosse seu pai. Aos moços, como irmãos, né? Os moços também tinham um problema, né? Alguns deles, ou na maioria dos moços os jovens em Éfeso, tinham uma vida muito libertina, muito solta. As mulheres idosas, como as mães, havia uma tradição que as mulheres idosas em Éfeso eram muito fofoqueiras, a semelhança, né, das mulheres da ilha de Creta. As irmãs com toda a pureza, ou seja, como vale a pena o exercício da cortesia, da consideração e do respeito mútuo. Outra coisa que é problemático, era problemático nos tempos do apóstolo João, né? E é problemático nos dias de hoje. Assiduidade e pontualidade. A cultura latina atrapalha. Muitos obreiros serem assíduos e pontuais. O Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4 e a parte B. Evangelho de João, capítulo 2. Todos nós conhecemos esse texto, mas ele é interessante, ele tem uma abordagem que poucos de nós entendemos. Respondeu-me Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Quem lê esse texto por cima pensa que Jesus estava sendo rude, grosseiro, não é? Áspero com a sua própria mãe. Não. Ele estava deixando bem claro que ainda não era chegado o momento dele. Ele estava ali no lugar certo, mas o momento específico estaria acontecendo minutos e algumas horas mais tarde. Então, aqui Jesus está falando do senso de assiduidade, do senso de pontualidade, que nós, obreiros, precisamos definitivamente aprender, não é? A igreja se reflete nos obreiros, não apenas no pastor da igreja, mas nos líderes que o ladeiam, né, que o apoiam. Já pensou um grupo de obreiros chegarem 40 minutos depois do início do culto? Tem igreja que eu conheço, né? 45 minutos, começou o culto, tá chegando, né? E tem aquela igreja que o camarada senta lá no púlpito e o camarada não tomou um chá de Simancol. 45 minutos está atrasado, ainda tem ainda a coragem de subir no púlpito na frente de toda a igreja. Eu falei, meu Deus, vamos usar um pouquinho de senso. Está atrasado, para quem vai subir no púlpito? Para se apresentar, para se exibir, já está com problema, né, de atraso. Então, misericórdia, né? Realmente é para aparecer. Então, a ética tem que ser muito cuidadosa nessa parte da assiduidade e da pontualidade. Mas, pastor, e os momentos de imprevisto? Por isso que a palavra em si diz imprevisto. Você não prevê. Agora, o que você pode prever, o que eu posso prever, o que está no meu alcance em prever, vamos lá, vamos fazer. E vamos ser assíduos, isto é, constantes e pontuais, sempre trabalhando com aquela margem de diferença de tempo, porque todos nós somos susceptíveis a termos imprevistos. Depois temos a liderança genuína. Ser líder não é ser chefe. O chefe gosta de dar ordens. O líder, ele vai na frente como exemplo. E a lista é muito longa, então a gente de hoje não vai entrar nesta listinha. Mas vamos em Mateus capítulo 20, verso 27. Mateus capítulo 20, verso 27. E quem quiser ser o primeiro deve ser... E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. 28. Deverá ser escravo. Até que, pastor Elias, olha só.
Tem umas traduções que diz: quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mas a palavra correta é escravo. A palavra grega é doulos, que alguns traduzem por servo, mas a tradução mais correta é escravo. E quando aplicado para nós, servos de Deus, significa que nós somos escravos por amor a Cristo. Olha que interessante, doulos. Guarde bem esta palavrinha grega, nós vamos voltar a falar da mesma um pouquinho mais à frente, uma ou duas aulas à frente, a importância de sermos escravos, não apenas servos, tá? Mas escravos por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira liderança é aquela que aprende a estar primeiramente submissa à autoridade de Deus e à sua santa palavra, dando o exemplo de que submissão, não querendo se colocar melhor ou maior que os demais. Basta o camarada ter um título, não é? Tem pessoas que estão muito bem como diácono, mas quando dá a elas o título de presbítero, evangelista, pastor, parece igual aguardente, vai para a cabeça. A pessoa já perde aquela humildade. Não, diácono não, agora sou presbítero, não, agora sou evangelista, não, agora eu sou apóstolo, semideus, patriarca. Não, 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 agora eu estou em outro nível. Não, irmãos. O título jamais deveria influenciar na nossa espiritualidade e, acima de tudo, na nossa genuína liderança. Repito, o verdadeiro líder é aquele que demonstra em atitudes de humildade e dependência para com Cristo e demonstrando que ele definitivamente é menor do que o seu próprio irmão. Aí temos uma outra característica que ela se chama autocrítica ou autoavaliação. Paulo ensina isso, a gente vai ler agora em seguida, 2 Coríntios 3:5. Quando possuímos a visão de Deus, temos também a de nós mesmos, a qual revela nitidamente as nossas limitações. Tem obreiros que vão para o espelho todo dia de manhã e olham, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Espelho, espelho meu, quem faz melhor na igreja do que eu? Não tem eu, sou eu, sou eu. Mas, gente, tem gente arrogante que realmente assume a sua arrogância e demonstra isso não apenas com palavras, mas com atos. Mas vamos ver o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Olha o que Paulo diz. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovados. Os coríntios, os habitantes ali naquela cidadezinha da Grécia, se achavam melhores do que os demais, se achavam melhores do que o sapo, se achavam muito importantes por serem gregos, por terem estudo, por terem posição social, por terem um diploma ou coisa desta natureza. Mas Paulo deixa claro, examinai-vos a vós mesmos. É o mesmo verbo no grego que se usa lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no ato da ceia do Senhor, né? Examinai cada um a si, antes de tomar do vinho e comer do pão. A palavra grega é diakrinos. Diakrinos quer dizer passar pelo filtro. Então, antes que nós venhamos a julgar a terceiros, vamos primeiro julgar a nós mesmos. Antes de levantarmos o dedo para quem quer que seja, vamos levantar o dedo para nós e a fazer uma avaliação. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Estou deixando a desejar na obra do Senhor? Todos nós precisamos passar, né, por este filtro ou pelo crivo da nossa autoavaliação. Lá no Antigo Testamento, um profeta passou por esse crivo e se sentiu mal demais, porque ele pensava que era alguém,
mas diante da presença do poderoso, do Altíssimo, ele chegou à conclusão que ele não era ninguém. Isaías capítulo 6. Esse texto eu tenho certeza que você já passou por ele, já leu ele várias e várias vezes, e é um texto que sempre, sempre vai nos levar a uma profunda reflexão, a uma profunda meditação. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 5. Apenas o versículo 1 e o versículo 5. No ano em que morreu o rei Uzias, se você não sabe, alguns estudiosos alegam e já chegaram a provar documentalmente que o rei Uzias era primo do profeta Isaías. Então, Isaías era de estirpe real, era de estirpe de sangue nobre. Então, no ano em que morreu o rei Uzias... e outra coisa, Isaías trabalhava na corte do rei Uzias, era dependente do rei Uzias, estava na sombra do rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, que ano foi esse? 758 a.C. Eu vi o Senhor, olha a experiência que esse homem teve. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Meu Deus, que visão tremenda que Isaías teve. E todos nós, obreiros, precisamos ter essa visão da presença de Deus e olhar para nós mesmos e chegarmos à conclusão: nós não somos nada. Olha o verso 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele teve uma verdadeira perspectiva, a visão de si próprio, no momento que ele olha a glória, o poder, a majestade, a beleza do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude, né, a nunca termos um conceito maior daquilo que nós somos, mas olharmos sempre para a beleza do Senhor nosso Deus e considerar que nada somos, nada temos e nada podemos. E o que somos, somos nele, somos por ele e somos através dele. Vamos fazer também a menção, né, desse ponto número 2, que é importante. Plena consciência das limitações humanas. Então vamos aqui tomar quem como exemplo? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo de obreiro, é o exemplo de servo, é o exemplo de ética. Então, se a gente tomar pastor A, pastor B, pastor C como modelo e referência, é válido. Mas o modelo absoluto, o modelo perfeito, sem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos deixou o exemplo em sua natureza humana. Lembre-se, nós estudamos, né? Agora, há pouco terminamos uma matéria de Cristologia, estudamos sobre a natureza humana e a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vemos características, como fosse um pequeno flashback da matéria que terminamos recentemente. Jesus teve fome. Se você disser que Jesus não teve fome, estamos mentindo, porque Marcos 11:2 nos declara. Vamos a Marcos 11:2. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 2. Dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai e o trazei. Interessante. Mas peraí. Mas aí não fala de alguma coisa ligada à comida? Sim, porque isso fala do local que Jesus lá na frente, vocês acompanhem a história, isso é o início da história, chegaria para ali ter a ceia com os seus discípulos. Então tudo começa aqui, né, com a presença do jumentinho que iria deslocar o Senhor Jesus Cristo para aquele local, para aquela sala que seria preparada, que seria adornada em Jerusalém para a última ceia, ou para a última comida do Senhor Jesus Cristo. Jesus teve cansaço. Se você disser que Jesus nunca se cansou, então não cremos no que o texto bíblico diz. Evangelho de João, capítulo 4, verso 6. Evangelho de João,
Quem pode ler para nós, por favor? Capítulo 4, versículo de número 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus, cansado de viagem, ou da viagem. Era por volta do meio-dia. Os estudiosos acreditam que estaria sendo verão. Era o verão, embora o texto bíblico, embora o evangelista João não fale especificamente a estação do ano, mas estudando o pano de fundo histórico, cronológico, era o verão do ano 29 ou do ano 30 da era cristã. E meio-dia ali naquela época, facilmente era de 60 a 70 graus Celsius. Muitíssimo quente. E mais ainda, Jesus desgastado da viagem que havia feito. Então ele estava cansado. E Jesus sofreu cansaço, porque ele teve a natureza humana. Jesus chorou, e muita gente fala, é o menor versículo da Bíblia. Não é. O menor versículo da Bíblia está em Êxodo, capítulo 20. Então, esse é o segundo menor versículo da Bíblia. Nem vamos abrir a Bíblia, porque é curtinho. Jesus chorou. João 11:35. Jesus dormiu. Uma vez que ele se cansava, é normal que ele precisava, como cada um de nós, termos o processo natural de sono para recompor ou recuperar as forças. Mateus capítulo 3, verso 24. Mateus 3, 24. Quem pode para nós ler o texto? Mateus capítulo 3, não é Mateus 3, 24. Desculpe, aqui foi um erro nosso de digitação, porque Mateus não tem o verso 24. Deixa eu ver aqui se é 4:24. Não é 4:24. Erro nosso de digitação. Não estou agora me lembrando. Deixa eu ver se é o 2:24. Não é o 2:24. É alguma coisa relacionada com 4. Marcos 4:35. Como? Marcos 4:35. 4:35. Obrigado, William. Foi nosso erro de digitação. Corrijam, por favor. Marcos 4:35. Obrigado, William. Erro nosso de digitação. Admitimos. É onde Pode ler, Jesus, por favor? Jesus dormiu, é isso? Isso, pode ler, por favor. Marcos 4:35. Se encontrar, pode ler, por favor. Na verdade, ele está... Naquele dia, 4:35. Começa no 35, mas na verdade está dando eco. é o Senhor. Alguém... 38, perdão. 4:38. Ele Obrigado. estava na polpa 4:38. dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que dispersamos. Tem essa mesma passagem em Mateus, eu não estou lembrado. Mateus 8:23 ao 27 Exato. também fala. Mas Exato. vamos ficar com Marcos 4:38, também mais específico. Tá? Eu vou repetir o texto. Obrigado, William. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então você corrige, ao invés de Mateus 3:24, é Marcos 4:38. Nosso erro de digitação, admitimos, né? Nossa cabecinha não está tão boa como a de vocês, nem os olhos. Marcos 4:38. Jesus teve sede. João, Evangelho de João 4:7. Evangelho de João 4:7. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Viu uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Jesus teve sede naturalmente. Jesus buscou
Solidariedade, quer dizer, aconchego, amizade. Mateus 16, 22 e 23, como penúltimo texto dessa sequência. Mateus 16, 22 e 23. Mateus 16, 22 e 23. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens, né? Estranho esse texto, mas aqui fala, né, da importância da solidariedade, Jesus buscando solidariedade. E nós fechamos, né, com Lucas 5,16, que foi e é uma marca registrada, né, da parte do Senhor Jesus, né? Pelo menos no seu ministério terrestre, foi uma marca chamativa, a vida de oração. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. A vida do Senhor Jesus foi poderosamente marcada por uma vida de oração. Então, tenho em consideração, né, esses dois pontinhos que acabamos de falar, né, a vida pessoal do obreiro e a plena consciência das limitações. Todos estão enxergando, deixa eu ver aqui, se vou ter que ampliar aqui, ok, deixa eu ver aqui os slides, perfeito. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Sim ou não? Todos estão enxergando? Maravilha. Na aula passada, nós fechamos aqui o Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte, que é o conteúdo de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como ira, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor, esmola, oração, jejuns, pré-julgamento, falsos profetas e várias outras coisas. Perfeito. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo, está para os judeus. As epístolas paulinas e as epístolas gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre pelo menos 5 pontos. Primeiro, a nossa relação com Deus, nossa relação com o Estado, nossa relação com o próximo, a injustiça social e a questão da sexualidade cristã e do casamento. Então, tenha em consideração como as epístolas de Paulo e as epístolas gerais, elas trabalham com princípios éticos cristãos muito importantes. Primeiro, nossa relação com Deus. Não vamos ler estes textos que são um pouquinho longos, né? Já lemos vários e vamos continuar lendo, né? Mas esses aqui nós vamos deixar com que você leia na sua casa. Segundo, a nossa relação com o Estado. Né? O cristão tem uma relação com o Estado, com as autoridades, e ele precisa ter esse conhecimento à luz da Bíblia. A nossa relação com o próximo, a injustiça social e a questão da sexualidade cristã e do casamento, que é muito bem abordada dentro do conteúdo das Escrituras Sagradas. Eu quero fechar essa parte aqui para depois termos o nosso espaçozinho de 7 minutos, mas olha só. O fundamento da ética ministerial está na Bíblia, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é o manual da ética para todos os que são chamados ao santo ministério, razão pela qual deve sempre ser lida, estudada, internalizada e praticada. A ética, ela deve ser uma abordagem conceitual. O que isso quer dizer? A ética no conceito pode ser definida como o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade. Depois do nosso rápido intervalo, vamos falar da relação ética-moral legal. Vamos falar da ética, recapitulando o que já falamos, né, na vida do obreiro. O obreiro e a sua esposa, o obreiro como esposo, o obreiro como pai, maneiras de disciplinar, o obreiro e a criação dos filhos, o obreiro e a Bíblia. Vamos falar o obreiro e a oração, o obreiro e a escolha da literatura. São pontos tão marcantes que envolvem a ética cristã
e a ética ministerial, tudo relacionado com a questão, não é, da ética na vida do obreiro. Vamos tirar 7 minutinhos, né, para um rápido descanso, tomar um café, tomar uma água, esticar um pouquinho as pernas. São 9h05, 9h12, 9h12 em ponto, nós voltamos. Fique aí ligado na sua conexão, pode fechar o seu áudio, o seu vídeo, mas não desligue a sua conexão. 9h12, voltamos.
Perfeito, meus irmãos. Estamos de volta, regressando. Vamos regressando para nós não passarmos do horário. Queremos trabalhar com horário de 9h45 a finalização. Vamos inverter a ordem, ao invés de estarmos dando continuidade à matéria, vamos aproveitar e corrigirmos a apostila, os exercícios da apostila. Vamos corrigir pelo menos as páginas 1 e 2, somente hoje, tá? Do bloquinho de número 1. Lá no finalzinho da apostila, por favor, lá no finalzinho da apostila, bloquinho 1, temos um total de 14 questões. 10 questões, definir a alternativa C para certo e E para errada, e assinale com único X a única alternativa correta. Na verdade, somente o número 1, 2 e 3 da página 2. Repito, vamos para o bloco 1, vamos corrigir todos os exercícios contidos na página 1 e na página 2, com exceção do número 4. Então, seria do 1 ao 10 e do 1 ao 3. Aí, na próxima aula, nós damos continuidade, corrigindo também na página 3 e na página 4. Página 3 e página 4. Vamos lá? Estamos esperando o nosso irmão Caetano aparecer, o pastor Jurandir. Isto. Perfeito. Vamos esperar o pastor Jurandir aparecer. Maravilha. Aquele verde ali é especial, vocês sabem, né? É o efeito especial do Palmeiras. Não tem jeito. Pastor Jurandir assumiu o Palmeiras, graças a Deus por isso. É fiel. É fiel a Jesus e fiel ao Palmeiras. Vamos lá, então. Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Número 1. A palavra ética provém do grego mos, que quer dizer costumes, uso. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Mos é latim. Exatamente. Mos vem do latim. Latim. Isso. Vem do latim. A palavra ethos é que vem do grego. Vem do grego. Então, a número 1 está completamente errada. Número 2. A distinção entre ética e moral é basicamente a diferença entre teoria e prática, ou elaborar e executar. Certo ou errado? Parece meio confuso, mas é que tem uma situaçãozinha bem interessante. Vou repetir. A distinção entre ética e moral é basicamente a diferença entre teoria e prática, elaborar e executar. Essa declaração está certa ou errada? Vamos lá na página 3, é importante a gente dar alguns esclarecimentos que eu percebo que os irmãos ficam um pouquinho dificultosos. Ética, né? A gente é obrigado a ler para relembrar. Ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É um conjunto de princípios morais que devem ser observados no desenvolvimento ou exercício de uma profissão ou atividade. Ok. Enfim, a parte da ciência da filosofia, também conhecida por moral, a que estuda os costumes e estabelece as regras do bem viver ou do dar-se bem, segundo a lei natural. Um exemplo prático disso é o Código de Ética Profissional, que estabelece os deveres de um advogado ou de um médico no exercício de sua nobre missão, embora à luz da verdade saibamos
que em todas as esferas humanas conhecidas há reiteradas constantes quebras desses procedimentos éticos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui na número 2? A distinção entre ética e moral é basicamente a diferença entre teoria e prática, elaborar e executar. Certo ou errado? Certo. Certíssimo! Certíssimo! Essa é a diferença. Número 3. O Espírito Santo constrói e restabelece o relacionamento com Deus. Através do Evangelho, ele estabelece a distribuição dos dons da parte de Deus. Certo ou errado? Certo. Certíssimo também. Em discussões éticas, normas são instrumentos que indicam e medem a correção espiritual. Repito, em discussões éticas, normas são instrumentos que indicam e medem a correção espiritual. Certo ou errado? Confuso. Certíssimo, porque no momento que eu, por exemplo, tenho um mau comportamento no púlpito, um mau comportamento com meu irmão obreiro, então eu tenho as normas e elas estão estabelecidas nos princípios bíblicos que vão me corrigir. Então, número 4, certo. Somente através da oração amorosa e expiatória de Cristo é que podemos escapar da condenação e esperar o perdão. Leia com muita atenção essa número 5 aqui, olha. É uma pegadinha. Somente através da oração amorosa e expiatória de Cristo é que podemos escapar da condenação e esperar o perdão. Certo ou errado? Errado. Errado, porque não é através da oração amorosa, é através da obra única que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o número 5 está errado. Número 6. O padrão moral é o conjunto de dogmas e regras sobre o que é bíblico e teológico a crer. Esta declaração, ela é certa ou errada? Errado. Por quê? Que padrão, agora eu esqueci como é que vocês falam sobre dogmas. Esqueci agora como é que fugiu da minha mente a palavra dogmas. Em que sentido o irmão Evaldo fala? Vamos lá, eu posso lhe ajudar. Não vou lhe dar a resposta, mas eu posso lhe ajudar. Dogmas não seria costumes, alguma coisa assim? Não, Não. não. Dogmas não tem a ver com os costumes. Tem a ver com princípios. Sim, sim. Às vezes confundimos princípios com costumes, então são coisas separadas. Vamos lá, a número 6. Os irmãos conseguem descobrir se está certo ou errado? Está certo. Tá certo. Vamos reler a frase. O padrão moral é o conjunto de dogmas e regras sobre o que é bíblico. O que são dogmas? Linhas de comportamento, valores, princípios e regras. Está somado, regras sobre o que é bíblico e teológico a crer. Então, nós temos na Bíblia o quê? O padrão moral que vai nortear, que vai guiar a nossa vida de comportamento como cristãos e como obreiros. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso aqui é interessante. Então, a Bíblia é o livro que vai nos mostrar este padrão moral. O mundo tem um padrão moral, não é verdade? Mas nós temos um padrão moral que ele é determinado por um conjunto de valores, por um conjunto de princípios, que seriam os dogmas e as regras, que vão nos mostrar dentro da Bíblia o que devemos e o que não devemos. Então, o número 6 está certo. Número 7, a palavra puro, do grego radiasmos ou amiantos, significa separado para o uso exclusivo
de Deus. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Certo. Mas, Yeah. pastor, Agiasmo amiantus. hum, Só observamos. Agiasmos e amiantus significa separado, puro. Então, número 7 está certa. porque eu tinha achado uma palavra grega para puro que eles tinham dado como Tem esquimar. 6 palavras no grego que indicam pureza e 7 para separado. Aí, neste conjunto, radiasmos e amiantos se combinam. Então, falam de separação e falam de puro. Então, a número 7 está correta, porque se trata de uma combinação. Se fosse separadamente, por exemplo, amiantos como separado, aí não seria correto. Então, 6 e 7, correto. Número 8. O termo grego porneia descreve uma ampla variedade de práticas sexuais ou pré-extramaritais. Aplica-se a palavra em português conhecida como fornicação. Certo ou errado? Certo. Certo. Certíssimo. Certíssimo, porque a palavra pornela é ampla, é a raiz da palavra pornografia. Aí no grego fala de prostituição, fornicação, adultério, é muito amplo. Número 9. O termo grego pleonectel implica em despertar noutra pessoa estímulos sexuais que não possam ser correta e legitimamente satisfeitos, significando explorá-la ou aproveitar-se dela. Certo ou errado? Aqui eu vou deixar vocês quebrar um pouquinho a cuca. Eu sei que eu estou entrando num campo um pouquinho assim profundo, mas é interessante nós termos essa previsão, não é que seja uma necessidade agora estudarmos grego ou hebraico ou aramaico, mas para nós termos uma visão prévia. Ninguém chegou a uma conclusão? Vou dar mais 2 minutinhos. Não conseguiram? A palavra pleonectel, essa palavra significa defraudar, tomar vantagem de alguém através de algo sinistro, de algo que amedronta, de algo que manipula o psicológico e desperta também a sensualidade. Então, está corretíssimo também. Número 9, correto. Fechando o número 10. Na questão dos jogos de azar, o sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. Essa é fácil demais, pelo amor do papai. O Evaldo já deu sorrido, já sabe. Certo ou errado? Número 10. Não, ainda? Tá Certa. difícil assim, Tá Certo. certo. Tá certo. hein? Tá Na certo. questão Tá dos certo. jogos de azar, ouçam a pergunta ou a declaração. O sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. Não perceberam que aí tem um negócio estranho? Aí tá errado, ué. Rapaz, agora caiu a ficha. Agora, pastor, tem um versículo quando fala quando lançaram sorte sobre se eu não me engano, quando foram
Sobre um apóstolo, não é? O Matias? Isso, a substituição de Judas Iscariotes. Como era feito aquilo? Como era feita essa questão de lançar sorte? Geralmente eram lançar os dados, mas observe, quando isto acontece, é Atos capítulo 1, confere, é Atos capítulo 1. A minha pergunta, o Espírito Santo havia sido derramado naquela ocasião sobre os discípulos? Ainda não. Ainda não. Depois que o Espírito Santo ele é derramado para fazer em nós habitação, anote que isso é interessantíssimo. Não temos mais a necessidade de buscar a vontade de Deus através de métodos e meios externos, como era comum o lançar sortes, lançar dados, ou qualquer outro objeto exterior ou físico que indicasse uma resposta eventualmente vinda da parte de Deus. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo vem fazer o quê? Residência dentro de cada um de nós. Então, quando buscamos a Ele, Ele se revela e nos mostra a sua boa, agradável e perfeita vontade. O lado oposto dessa situação que o pastor menciona, né, do lança-sortes na substituição de Judas, vemos em Atos capítulo 13, que quando a igreja de Antioquia orava e jejuava, o que aconteceu? O Espírito Santo diz: apartai-me para mim, para Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho determinado. Olha a diferença, né? Ali, na substituição de Judas, nós não vemos a igreja ou os discípulos nem orando e nem jejuando para saber a vontade de Deus. Por qual razão? Porque a habitação do Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Mas entra Atos capítulo 2, verso 1 a 4, vem o Espírito Santo, reside nos discípulos. Aí no versículo 13, perdão, no capítulo 13 de Atos, vemos a mudança drástica de comportamento, ou seja, agora eles estavam tendo a intimidade, a convivência, a experiência com o próprio Espírito Santo. Então, agora eles sabiam a forma certa de buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? Como a mudança foi drástica, né? Antes e o depois. Antes da habitação do Espírito Santo e depois da habitação do Espírito Santo. Então, o número 10 é errado, porque está falando aqui de jogos de azar. Então, o cristão não deve, não pode eticamente se envolver em aqui está dizendo, em questões dos jogos de azar. Começa por aí o problema. O sorteio tem se tornado uma prática perfeitamente ética dentro dos moldes cristãos. O cristão não tem que se envolver em jogos de azar. Eu sei que tem crente que se envolve com jogos de azar e até mesmo procura trazer paliativos para aliviar o impacto da coisa. Então, o número 10 é errado. Recapitulando, então, só recapitulando. Número 1, errado. 2, 3 e 4, certas. 5, errado. 6, 7, 8 e 9, certas. E a 10, erradas. Conferiu aí? Vamos lá. Yep. Para fechar aqui agora até o número 3. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1. Adultério, fornicação, homossexualismo e outros são... Qual dessas 5 é a correta? B. Lemos com atenção. Aí tem outra. Aqui temos uma pegadinha. Não descobriram ainda? A D, a C descartamos. Já descartamos. Letra B. Então, nós só temos a B e a D. Então, já descartamos a C. Concorda comigo? Então, a C já está descartada. Então, ficamos com a A, B e a D. Descartamos também a E. Então, temos 3. Qual das 3? A, B ou a D? Vamos lá. Não perceberam ainda? A.
Pecados graves aos olhos de Deus por serem a transgressão da lei do amor. A lei do amor implica o seguinte: se você adultera, você quebra a lei do amor, porque o amor tem que ser a um só cônjuge. E o adultério quebra essa lei. A fornicação, a mesma coisa. Você deve ter relações sexuais a pessoa a quem você se liga pelo casamento. E o homossexualismo é outra forma de quebrar a lei do amor, porque Deus criou macho e fêmea. Alguém tá me acompanhando? Alguém está me acompanhando? Então, isso tem que ser considerado. Então, a lei do amor, ela implica essas três quebras, ou essas três rupturas, né? Tanto da fidelidade, que aí entra o adultério, tanto da limpeza, ou da pureza, a fornicação, e ao homossexualismo, porque Deus criou macho e fêmea. Então, letra A. Número 2. Quanto à ética no cultuar a Deus, sabemos que... Vamos lá. Qual delas? B. Repita. B. B. Não, D. Ah, D. Perfeito. Letra D. Letra D. Perfeitíssimo. Letra D de dado. Que deve haver ordem no compartilhamento e aproveitamento do tempo de cada parte do culto. Temos que ler com muita atenção essas colocações. Elas não estão diretamente implicadas no texto da apostila, mas quando você lê a apostila num todo, você vai deduzir e vai chegar a essa conclusão. Então, no número 2, quanto à ética no cultuar a Deus, né? Você lê a A, diz que não encaixa. A letra B também não encaixa. A letra C não encaixa. Aí você fica entre a D e a E. Então, entre a D e a E, obviamente, a letra D. Para fechar, por hoje, do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, a eutanásia, né? Que é o decreto da morte, né? É alguém ser condenado à morte por meios clínicos. Eu vou ler, então, todas as colocações para a gente, então, bater o martelo. Letra A. Pode ser considerado uma expressão natural do amor de Deus em livrar o enfermo de um prolongado sofrimento. Pode ser considerado uma opção extrema e de emergência para proporcionar um livramento ao sofrimento de um enfermo. Pode ser considerado um tipo de homicídio, faltou a letra DI, né? Assistido e induzido, pois somente a Deus cabe o ato de dar e tirar a vida. Pode ser considerado uma maneira de mostrar nosso amor ao próximo, nenhuma das respostas anteriores. Qual Pastor, delas consideramos eticamente correto? é a C, né? Porém, a eutanásia não é a pessoa mesmo que queira fazer esse tipo de morte? Eu estou falando porque, por exemplo, meu filho trabalha no hospital e tem pessoas que chegam e colocam a etiqueta, se eu não me engano, roxa, e ele não pode ressuscitar, fazer nada, porque é uma escolha pessoal. Sim, isso é verdade. Pelo menos varia muito de país para país, né? Pelo menos assim nos Estados Unidos. Agora, tem países na África e na Ásia que a Mas aí eutanásia ela é completamente proibida. Já é uma questão ética também. Mas do ponto de vista Mas da aí seria luz um das homicídio, Sagradas Escrituras. um suicídio, no caso? Pastor, só uma observação aqui. Eu trabalhei no Sim, à hospital. luz das Escrituras, né? Porque uma coisa é eu ter o meu ponto de vista, outra coisa é o país, né, na sua legislação, estabelecer a eutanásia. Mas como é que a Bíblia enxerga a eutanásia? Sim, William, por gentileza. Não, é que eu trabalhei no hospital bastante tempo e essa questão de a pessoa escolher ou os médicos decidirem, no caso, não ressuscitar alguém que tem uma parada cardíaca, isso passa longe de ser eutanásia. Eutanásia é aplicar ali uma medicação ou algum método que vai tirar a vida de alguém que não tem esperança Não, ou que simplesmente quer sim, mas morrer. isso é uma escolha da pessoa ou do médico? É que eu não sei. Boa parte dos casos, a própria pessoa não tem condição de se escolher. Ela está numa situação ali onde ela não tem recuperação e ela não tem a própria consciência, o exercício ali da própria consciência para poder escolher a eutanásia.
tá? Exato, Existem exato. situações onde a pessoa pode escolher. Existe, se eu não me engano, na Holanda, eu não estou certo aí Holanda, exato. Holanda e quanto aos Dinamarca. países, o pessoal chama ali de suicídio assistido. A pessoa Isso, criaram já, inclusive, exatamente, uma máquina exatamente. para isso. O sujeito entra na máquina ali, ele tem uma punção venosa e ele vai apertando ali uns botões, respondendo algumas perguntas da máquina, no sentido de que ele está tirando a própria vida, mas de uma maneira ali, eu não sei que expressão que eles usam para aquilo, uma maneira mais digna, né? O sujeito está se matando. Isso é uma eutanásia onde o sujeito escolhe estar se auto. Isso é um suicídio assistido. A eutanásia é alguém fazer a Sim, decisão por ele, porque normalmente essa pessoa não está numa condição de fazer uma decisão. Agora, você decidir não prolongar um tratamento ou você decidir não ressuscitar uma pessoa, isso não é eutanásia. A pessoa chama de distanásia quando a pessoa para de fornecer um tratamento. Por exemplo, eu tive, né, vários pacientes que não tinham expectativa nenhuma de tratamento e pegavam, por exemplo, uma infecção. Os médicos simplesmente decidiam não dar antibióticos. A pessoa vai seguir o curso natural da vida e vai morrer ali por conta de uma infecção ou alguma coisa assim, mas não porque alguém foi lá e matou ela. Então, isso seria uma distanase, isso é aceito no Brasil, isso é legal, tá? Não ressuscitar, olha, chega a ser quase que um favor. Não é todo mundo que está numa condição ali de receber uma massagem cardíaca. Eu já fiz massagem cardíaca numa paciente que tinha quase 90 anos de idade, com osteoporose, uma série de doenças, dentre algumas delas infecciosas, que não tinham chance nenhuma de recuperação. Mas o médico, no momento ali, escolheu fazer uma reanimação. A primeira pressão que eu fiz no tórax ali, eu quebrei algumas costelas, eu não contei. Ao final de 30 minutos de massagem cardíaca, tudo que a gente teve ali foi. Eu nem sei te falar ali o que a gente teve, foi uma cena bem desagradável. Então, assim, para yeah, alguns yeah. casos, não reanimar alguém, né, não ressuscitar, isso não é eutanásia, é simplesmente deixar a vida acabar, ela seguir o curso dela ali, chegou a hora de Deus levar. Não, perfeito. Mas é Esse diferente de esclarecimento está eutanásia, tá? excelente para entendermos, né, a visão humana à luz da lei, né, das leis terrestres, o que é, na verdade, eutanásia. Mas a questão aqui do exercício, né, não, mas está excelente. A abordagem que o William fez foi importante para nós termos esta visão tanto jurídica como humana. Mas aqui a questão é, do ponto de vista ético, Assim, à vai ser. luz das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia, como é que a Bíblia encara a eutanásia? Então, se a gente ler com atenção essas 5 questões, a que melhor encaixar vai ser a letra C. Por quê? Olha, Homicídio pode ser assistido e induzido. considerado um tipo de homicídio assistido e induzido, pois Sim. somente a Deus cabe o ato de dar e tirar a vida, ou não? A Bíblia nos ensina isso? Sim ou não? Só Deus pode dar e só pode Deus tirar a vida. Não nos cabe a nós determinarmos. Não, eu vou tirar um exemplo, a vida do Evaldo. Deus o livre, que o Evaldo esteja numa situação, num hospital, que eu tenho que ser um médico e justamente eu vou ter que tomar a decisão de mandar uma eutanásia em cima do Evaldo. Eu não vou ter consciência tranquila diante de Deus. Irmãos, diante de Deus, diante da Bíblia. No sentido humano, clínico, que o nosso irmão William colocou, claro, o médico, caso tenha orientação da família em fazê-lo, ele vai fazê-lo, não tem jeito, certo? Porque as leis humanas favorecem isso. Agora, a luz da Bíblia é complicado, entende? A gente tem que ter essa visão. Sim, Evaldo. Se eu tiver com a camisa do Palmeiras, fica à vontade. Ai, 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 ai. Fica à vontade. Essa para terminar a aula. Gente, e o pior que está sendo gravado. Ô, irmão Rasgou, Evaldo, não precisa, porque eles já morrem de raiva mesmo o tempo todo. rasgou. Gente, Evaldo, olha, na próxima eu vou te dar um pontaço, uma pontuação daquelas. Meu Deus! Mas glória a Deus, né? Tinha que acontecer algo diferente para fechar essa. Gente, deixa eu trabalhar com mais 5 minutinhos, nada mais. Eu não quero extrapolar. Até me descolocou essa do Evaldo agora. Fiquei até. Deixa eu recuperar o fôlego. Como que ele consegue fazer um negócio desse? Gente, olha lá, tá ali.
Tá ali, o pastor Jurandir. Ô, pastor Jurandir, o senhor nos desconcentrou, sem querer querendo, sem querer querendo. Tá tão bonito esse verdão atrás do senhor. Inspirou o Evaldo, olha só. E o Evaldo largou agora uma forte, né? Mas amei. Valeu para descontrair. Quem estava com sono, perdeu o sono na hora, né? Não. 5 minutinhos para a gente, então, fazer o fechamento por hoje. A ética na vida do obreiro. Já falamos alguma coisa? Vamos reforçar um pouquinho mais. O obreiro e a sua esposa. Para fechar, mais 5 minutos. O obreiro dificilmente seria o que é sem o apoio e a dedicação da esposa. Oh, meu Deus! Ai de nós sem as nossas esposas. Pastor Elias, quem o diga, pastor Jurandir, quem o diga, eu quem o diga, nós que temos esposa, nós quem o dizemos, minha esposa é a minha metade laranja, mentira, minha esposa é minha laranja inteira, não tem essa de metade a laranja, não. A nossa esposa, sim, ela é 54%. Anote aí, não está na apostila, mas a psicologia pastoral ensina que a nossa esposa é 54% de nossa vida espiritual. Uau! Então, nossa esposa faz um peso abençoador. Se é uma mulher de Deus, vai pesar para o nosso crescimento. Se não é uma mulher de Deus, vai pesar para a nossa queda. Por isso que lá diz, em Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher tola derruba com as suas mãos. A mulher do obreiro, a esposa do obreiro, deve apresentar modéstia, principalmente na aparência. Esta modéstia tanto é no comportamento como na vestimenta, como nos ensina 1 de Timóteo 2, 9 e 10. O obreiro como esposo. O obreiro deve atentar para as diversas áreas da vida da esposa. A área afetiva, moral e social. Por isso que a Escritura diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela, morreu por ela. Ei, esposo, se for necessário, você deve morrer pela sua esposa. E o seu amor tem que ser o sacrificial. E o amor sacrificial do esposo, do obreiro como esposo, tem que envolver essas 3 áreas da vida da esposa, né? O homem tem o poder de inspirar o afeto, de guiar a moralidade e de ajudar a sua esposa a se inserir dentro do quadro social que se encontram. O obreiro como pai. O obreiro que é pai deve saber governar bem a sua casa. 1 de Timóteo 3,5 está bem claro, né? Se ele não governa, não administra bem a sua família, como é que ele vai administrar as coisas de Deus, a obra de Deus? Maneiras de disciplinar. As atitudes dos pais e de outros adultos determinam os conceitos que uma criança forma de si mesmo, da vida em geral e de Deus. Olha, interessante isso aqui, olha. Observe isso aqui com muita atenção. Temos 4 maneiras totalmente diferentes de disciplinar. Eu não sei qual a maneira que o seu papai e a sua mamãe lhe ensinou. Eu estudando alguns anos atrás esta área da ética cristã e ministerial, eu olhei bem para esse quadro e disse, uau! Assim me disciplinava meu pai e assim me disciplinava minha mãe. Em nada foram perfeitos, foram muito falhos como seres humanos e se esforçaram para fazer o melhor, mas com falhas, como nossos pais o fizeram e às vezes nós, mesmo sendo cristãos, também cometemos erros nesta área. Mas vamos ver como a visão bíblica nos ensina essas maneiras de disciplinar. Temos o formato competente, o formato autoritário, o formato complacente e o formato negligente. O formato competente está centrado na criança, é responsivo. O exigente, ele é controlador. Ele pensa que está fazendo algo importante, mas ele está controlando. É centrado no casal o formato autoritário e
pode ser negligente quando não existe o controle. Deve sim haver algum tipo de controle na disciplina, mas tem que ser um controle amoroso, um controle equilibrado, para que competência e complacência não se choquem com autoridade e negligência. Em outras palavras, a coluna da esquerda, o competente e o complacente, sempre é o mais recomendável. O que erramos muito é o autoritário e o negligente. Ou apertamos muito, ou soltamos muito. Mas o mais correto à luz da Bíblia é a competência e a complacência. Mostrar que a criança está errada e orientá-la a não voltar a incorrer nos mesmos erros. O obreiro e a criação dos filhos, é importante que os filhos saibam do dever de obedecer o pai, respeitar o seu ministério e ajudar o pai, ou seja, a criança precisa identificar a imagem não apenas paternal, mas do sacerdote em casa. Quando o pai, claro, imprime e ajuda com que seus filhos vejam essa imagem, como o pai não o faz, é difícil haver o respeito de vida dos filhos aos pais. O obreiro e a Bíblia. O obreiro deve depender de sua leitura diária da Bíblia. O obreiro deve considerar a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser o seu cordão umbilical diário para se alimentar da mesma e ter a direção de Deus, para saber o que vai fazer da sua linha de testemunho e de conduta, tanto dentro da sua família, como também dentro da obra de Deus. E finalizando, a Bíblia como contendo a palavra de Deus e a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se nós encaramos a Bíblia como contendo, ela não terá nada de inspiração, mas encarando a Bíblia como sendo a palavra de Deus, ela será plenamente suficiente para guiar a nossa vida e os nossos passos. E eu termino por aqui hoje, o obreiro e a oração, o poder da oração e o poder da palavra. Essas duas combinações devem acompanhar a vida de todos nós como obreiros, porque a vitória diante do púlpito depende de nosso tempo de oração prévia. Tenho que combinar a minha vida de oração, por mais tempo que eu trabalho 12, 14, 16 horas, mas eu tenho tempo para dormir, tempo para comer, tempo para trabalhar, então eu preciso também de tempo para me dedicar a um momento de devocional, de oração, para que também a palavra possa encontrar guarida na minha vida. Perfeito, vamos parar por aqui hoje, são 9h50, nós só passamos 5 minutinhos do nosso horário. Próxima aula, por gentileza, nós vamos fazer os exercícios das páginas 3 e 7, ou seja, fazemos do número 4, que não fizemos hoje, 4 da página 2, aí fazemos a página 3 e a página 4. Anotaram? O 4.A da página 2, que deixamos incompleto, né? E aí fazemos todo o conteúdo da página 3 e todo o conteúdo da página 4. Página 3 e página 4. Perfeito? Perfeito? Anotado aí? Isto, página 3 e página 4. Perguntas, abordagens, dúvidas? Faça agora. Ou se calha até a próxima aula. Por enquanto, tudo esclarecido? Por enquanto? Maravilha? Perfeito. Vamos então concluir a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que Deus nos falou, Deus nos ministrou, Deus nos guiou através da sua palavra nesta matéria de grande importância que é a ética cristã e ministerial, ou seja, estamos aprendendo à luz da Bíblia a conhecermos os pontos de vista da Bíblia Sagrada sobre questões éticas, comportamentais, que nós temos um procedimento, mas a Bíblia nos ajuda a batalharmos para termos o procedimento que agrada ao coração
de Deus. Próxima aula, então, os nossos irmãos que não fizeram a segunda chamada, né? Pastor Elias, irmão Marcos Tavares e Damião, por favor, estejam preparadinhos, estarão fazendo, se Deus quiser, na próxima quinta, dia 16, a segunda prova, a segunda chamada da prova de Cristologia. Muito obrigado a todos vocês que estiveram hoje aqui conosco, Evaldo, William, pastor Elias, pastor Jurandir, né? Irmão Caetano, sua esposa Faria Alice, irmão Orsino. Evaldo, parabéns, Evaldo, parabéns. Tinha que descontrair como descontraiu, não tem... Igual o professor Evaldo para descontrair e ainda com o pastor Jurandir como pano de fundo, não poderia ser melhor. Gente, vamos agradecer a Deus. Só por causa disso o Evaldo vai nos despedir em oração, né? Nos deixou tão inspirados, né, que seria injusto não deixar o Evaldo terminar com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado, Deus nos abençoe. Nosso irmão Evaldo nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este momento que estivemos aqui, aprendendo e conhecendo mais de Ti, principalmente os Teus princípios, que possamos aplicar em nossas vidas, que possamos melhorar mais a cada instante, Senhor, pois Aleluia. queremos fazer o melhor para Ti, Senhor, não de qualquer forma, mas de todo o nosso coração. Por isso que o Teu Santo Espírito tem a liberdade de trabalhar em nós, nos conduzindo, Senhor, ter uma vida melhor, como também princípios melhores, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça É e necessário que eu que eu diminua. diminua. É necessário É que necessário ele cresça que e Necessário que para eu que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Amém. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Excelente quinta-feira, semana abençoada, de muitas vitórias e até a próxima quinta, dia 16, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor. Beijo no coração de vocês. Vocês são tremendos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado.